Pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula nossa. Hoje eu vou repassar o estudo dirigido que eu enviei para que vocês pudessem estudar para a prova. Vou fazer um apanhado aqui, bem direto, vou passar todas as questões, até porque se eu explicar de forma muito profunda, esse vídeo vai ficar muito longo. Então eu vou fazer de uma forma direta para vocês compreenderem aí se o caminho que vocês seguiram nas respostas e no estudo de vocês está adequado. A gente ainda tem tempo para vocês assistirem essa aula antes da prova e eu quero muito que vocês se deem bem nessas nossas avaliações, porque não é o meu intuito que vocês fiquem prejudicados aí na disciplina por mais tempo, mas eu preciso também da compreensão, do estudo de vocês para que isso seja uma via de mão dupla, tá? Inclusive estou à disposição de todos vocês para poder fazer aí um semestre mais tranquilo possível para todos. Então vamos começar a questão número 1. Eu perguntei o seguinte: quais fatores sociais e econômicos favoreceram o surgimento dos primeiros movimentos sindicais no mundo? Então vamos fazer aqui de forma sintetizada, vamos tratar da Revolução Industrial. Por quê? Porque na Revolução Industrial a gente tinha o trabalho das chamadas meias forças, das mulheres, das crianças. A gente tinha também jornadas exaustivas, jornadas penosas impostas aos trabalhadores. Trabalhadores estes que muitas vezes trabalhavam 16 horas em condições sub-humanas. E a partir dali começa a gerar uma ideia de revolta, de buscar melhores condições. E esse trabalhador percebe que sozinho ele não tinha voz, mas que se porventura ele se unisse a outros, ele poderia sim conquistar melhores condições. Então a centelha mesmo mais aguda do movimento sindical acontece na Revolução Industrial. Tá joia? Número 2. De que forma os movimentos ludista e cartista anteciparam a luta sindical moderna? Esses dois movimentos, eles são conhecidos quando a gente vai tratar, vai estudar o direito coletivo na doutrina como um todo, elas sempre vão abordar esses movimentos. Por quê? Porque eles são movimentos que iniciaram a luta sindical. No primeiro, o ludismo, ele foi uma resposta mais violenta. Por quê? Porque os trabalhadores se juntaram e quebraram todas as máquinas porque eles estavam cansados de sofrerem abusos. Então, esse movimento, isso inclusive cai em prova de OAB, tá? É bom a gente marcar um asterisco nesse ponto aí. Os trabalhadores, eles destruíam as máquinas, evidenciando uma consciência de classe. E o cartista, que é o cartismo, ele buscava reformas políticas e direitos sociais por meio de abaixo-assinados e manifestações, antecipando aí algumas estratégias. Vamos lembrar que hoje, no nosso país, no Brasil, a gente tem uma forte ligação de alguns partidos políticos com o movimento sindical. Não é incomum que isso aconteça. Então, esse movimento, o cartismo, ele queria trazer para a política o direito sindical. Ele queria que o Estado tutelasse as relações de trabalho. Então, mais uma questão superada. Número 3. Como o modelo das trade unions influenciou a construção do sindicalismo contemporâneo? As trade unions inglesas, elas se organizavam por ofício. Era muito comum que antigamente todas as profissões se organizassem por ofício. Então cada um cuidava do seu. Não tinha muito uma ideia de todo. Eu queria as melhores condições aqui para os sapateiros ou para os alfaiates. Então cada um brigava pelo seu, o que acaba sendo muito parecido. Hoje a gente tem uma ideia de categoria, mas elas foram as trade unions foram as primeiras a priorizar uma negociação coletiva, uma norma que pudesse privilegiar toda uma categoria. Mas na época a gente falava que ela era organizada por ofício. Qual foi o impacto, número 4? Qual foi o impacto da Lei Le Chapelier para a organização dos trabalhadores na França? Então, a Lei Le Chapelier, ela proibiu associações profissionais, sindicatos e greves na França, criminalizando qualquer mobilização trabalhista. Isso é engraçado porque tem alguns países, assim como aconteceu no Brasil, que eles deram o direito sindical de forma voluntária para evitar conflitos com as grandes massas de trabalhadores.
mas essa lei ela vem em contraponto e ela pretende até criminalizar aqueles que participassem de algum movimento sindical. Então essa lei limitou muito a organização sindical francesa e evidenciou o conflito entre liberdade individual e organização coletiva. A França com aquela ideia de liberdade, igualdade, fraternidade, as liberdades individuais, né, sendo tratadas ali naquele momento, mas quando você se organizava, você tinha problemas porque o Estado queria coibir essa organização coletiva porque sabia da sua força. Número 5. Em que medida a criação da OIT, Organização Internacional do Trabalho, representou um avanço internacional nas garantias aos trabalhadores? A OIT foi criada em 1919 e ela estabeleceu normas internacionais para garantir condições de trabalho dignas. A gente sabe da força que um tratado internacional tem no nosso país, né? Inclusive o status que ele entra no nosso cenário aqui, político e jurídico. E com a OIT tomando frente disso e trazendo o direito do trabalho para o âmbito dos direitos fundamentais, algo que foi muito fomentado pós-Segunda Guerra Mundial, o direito do trabalho ele toma uma outra cara. Vamos lembrar que ela foi criada em 1919. A Segunda Guerra, que efetivou direitos fundamentais, ela só vem no meio do século. Então, para vocês verem que a gente já estava se antecipando. Lá atrás, o assunto trabalho já era relevante. Eu gosto muito de dizer para todos os meus alunos que gostam de penal, que gostam de civil, para pararem para pensar, às vezes, se existe algo mais relevante no direito do que o direito do trabalho. Afinal de contas, todo mundo trabalha. Todo mundo trabalha. Ah, mas eu sou empresário. Empresário trabalha. Todo mundo trabalha. Então, são as relações, a meu ver, as mais relevantes que a gente tem e deveria tutelar, né, de uma forma bem intensa. A OIT também fortaleceu o direito coletivo do trabalho a partir de duas convenções, tá? A Convenção 87, que trata da liberdade sindical. No Brasil nós não temos uma liberdade sindical plena, ainda vamos falar sobre isso de uma forma mais aprofundada. E também sobre a Convenção número 98, que trata sobre convenções coletivas. Isso sim, no nosso país é muitíssimo utilizado e guia aí todas as nossas relações de trabalho. Bem interessante, a gente está vendo de onde isso parte. Agora vamos lá. De que forma o governo de Getúlio Vargas organizou o modelo sindical brasileiro na década de 30? Ele instituiu um sistema atrelado ao Estado, com sindicatos organizados por categoria e trouxe também a ideia de unicidade sindical, tá? Exigiu o registro no Ministério do Trabalho e criou um modelo bem centralizador. O Estado permitia, sim, que se criasse sindicato, mas ele estava sempre vigiando, ele estava autorizando, ele estava monitorando, ele queria saber quem podia tomar frente disso, porque o Estado sabe do risco que o sindicato pode colocar. Vide o futuro do nosso país, onde a gente tem um partido ligado ao sindicalismo que consegue tomar o poder. Esse medo ele já existia lá atrás, tá? Então, bem interessante, a gente vê a história se fechando aí e a gente entende os motivos. Número 7. O que se entende por modelo corporativista estatal aplicado ao sindicalismo brasileiro? Esse modelo corporativista quer dizer que o Estado é muito grande e que o sindicato, para existir, ele vai ter que pedir bênção. O sindicato, para existir, vai ter que pedir bênção ao Estado. Então, ele fica ali atrelado, ele precisa respeitar algumas diretrizes, ele não tem uma autonomia para poder ser criado livremente por quem quisesse. Ah, eu quero criar um sindicato só na minha área, aqui dentro da empresa, eu posso? Não, eu já estou vinculado a uma categoria. Por quê? Porque o Estado emitiu uma legislação que não me permite ter uma liberdade sindical plena. Então, o sindicato é autorizado e fiscalizado pelo governo. Número 8. Qual o papel do Ministério do Trabalho no controle da organização sindical antes da Constituição de 88? O Ministério autorizava o funcionamento dos sindicatos por meio do registro sindical e, além disso, interferia na atuação das entidades e podia caçar dirigentes, podia violar a autonomia sindical.
existia uma figura do sindicato, mas quem mandava era o Estado, tá? Como a CLT tratou a organização sindical e a representação dos trabalhadores? A CLT, em 1943, já tem tempo, né? Reforçou a estrutura sindical hierárquica e estatal. Hierárquica é o quê? Confederação, federação e o próprio sindicato. Trouxe também a questão da unicidade, onde eu tenho somente uma categoria, um sindicato por categoria dentro de uma mesma base territorial, e estabeleceu os níveis de representação do sindicato, criando uma pirâmide, o que eu acabei de dizer. Nós temos um modelo com confederações no topo da pirâmide, depois nós temos as federações e depois nós temos os sindicatos. Também vamos ter uma aula tratando sobre isso, vou explicar para vocês como é que isso tudo funciona. Seria bom até que eu tivesse um quadro para poder desenhar e vocês entenderem de uma forma mais simplificada. O que significava a contribuição sindical obrigatória prevista na CLT? Olha, essa contribuição ela existiu até outro dia, tá? Até 2017. Há quem diga que ela nem foi embora porque os sindicatos acabam criando novas formas de se cobrar o dia lá de trabalho, o imposto sindical do trabalhador, o que beira o verdadeiro absurdo. O trabalhador tem que optar se ele quer ou não contribuir com o sindicato. Não dá para ser imposto pelo Estado. O Estado dava essa contribuição, por isso ele tinha tanta força dentro dos sindicatos. Os sindicatos não queriam perder essa contribuição, por isso ele aceitava que o Estado intervisse tanto. Era um jogo de ganha-ganha, todo mundo saía ganhando no fim das contas. Então, todos os trabalhadores sempre foram obrigados a pagar por um dia de salário, independentemente de serem sindicalizados ou não. Gente, o que é ser sindicalizado? O sindicato é uma associação, igual qualquer outra, uma escola de samba, enfim, é uma associação. As pessoas se juntam, você sabe que a associação não pode ter uma finalidade lucrativa. Só que os sindicatos têm bastante lucro, na maioria das vezes. E as pessoas, muitas vezes, pagavam ao sindicato um dia de trabalho sem serem associadas ou sindicalizadas. Essa contribuição, ela vinha de todo mundo. Eu não precisava ser sindicalizado para poder pagar, ela era cobrada de todo mundo. Então foram várias as ações julgando a constitucionalidade disso no nosso país, tá? O famoso imposto sindical. Até que em 2017 a gente coloca fim nessa discussão e agora os sindicatos, que são muito criativos, criaram um novo modelo, que já é previsto também na CLT, criaram um novo modelo de contribuição assistencial. E aí ele coloca dentro das convenções coletivas que o empregado tem que pagar X porque ele está se beneficiando daquela convenção ou daquele acordo coletivo. O que eu discordo veementemente. O empregado, assim como alguns filhos dizem que não pediram para nascer, o empregado não pediu para ser daquela categoria. E talvez ele pudesse montar o seu próprio sindicato, mas a lei não permite. Então é um tema bastante complexo e bastante interessante. Número 11. Quais foram os avanços e limites da Constituição de 1946 em relação à liberdade sindical? Aqui a gente vai fazer um andamento sobre as constituições para entender como é que esse processo se deu. Em 46, a gente teve reconhecido dentro da nossa Constituição o direito à livre associação sindical e à greve. Ah, Ricardo, a livre quer dizer que eu podia escolher qualquer sindicato? Não, eu poderia escolher se eu queria me filiar ou não queria me filiar ao sindicato. A greve, também temos uma aula só sobre greve. A greve é um instituto de direito coletivo do trabalho, tá? Às vezes eu vejo alguns professores de direito do trabalho dando muita ênfase à greve, que é um fenômeno muito interessante, inclusive ele é de todos os trabalhadores, não é somente dos empregados. Mas por que eu acho que a gente não deve se aprofundar tanto por vezes? Porque é uma exceção. A gente não vê greve todo dia de todas as categorias, não é um fenômeno tão latente assim para a gente poder perder muito tempo falando sobre greve. Mas a gente vai passar pela greve, vai falar dela como ela merece. Mas também a Constituição de 46 manteve o modelo da unicidade sindical e também a interferência do Estado via Ministério do Trabalho. Número 12. A Constituição de 88 representou um rompimento do modelo sindical anterior? Por quê?
Sim, ao assegurar a liberdade de associação e vetar a interferência estatal na organização e funcionamento dos sindicatos. É fato de que o sindicato teve sim mais autonomia a partir de 88. Contudo, continuou-se com o Instituto do Imposto Sindical, ou seja, um Estado obrigava um empregado, que é um particular, a recolher tributo para alguém que não é o Estado. Então era uma aberração jurídica, porque o Estado tem competência para instituir tributos para si, para o município, para o Estado, para a União, mas ele criava um imposto que ele chamava de contribuição sindical, mas na verdade ele preenchia todos os requisitos do artigo 3º do Código Tributário Nacional como imposto. Ele criava um imposto para que um particular pagasse para um terceiro. Era bem esdrúxulo. Infelizmente a cultura continua, a gente continua pagando de certa forma esse imposto, mas isso também foi mantido na Constituição de 88. O direito de greve também, ele foi mantido e foi elevado, criou-se o status de direito fundamental. Então é um direito seu fundamental, assim como a vida, a dignidade, a intimidade. A greve também é um direito de todo e qualquer trabalhador brasileiro. Número 13. O que a Constituição de 1988 manteve do modelo anterior que ainda limita a liberdade sindical? Ela manteve a unicidade sindical. Ela permite que somente tenhamos um sindicato por categoria numa mesma base territorial. Então, a pluralidade sindical, que é a regra e é o modelo mais adequado aplicado no mundo inteiro, não pode ser exercido no Brasil, porque o Brasil tem essa ideia retrógrada aí de unicidade sindical, de um único sindicato por categoria dentro da mesma base territorial. 14. O que é a unicidade sindical e quais são seus efeitos práticos na organização dos sindicatos? É o princípio pelo qual só pode existir um sindicato por categoria profissional ou econômica, tá? Ela funciona tanto para sindicatos de empresas como sindicatos de empregados. Um único sindicato para cada um, em uma mesma base geográfica. Na prática, ela vai criar monopólios sindicais, ela dificulta a renovação, porque eles vão passando o posto ali de um para outro, não tem assim um fato novo, alguém que esteja de fato comprometido, não, geralmente eles criam ali as panelinhas e eles vão só trocando quem vai se manter no poder e vai desestimulando a concorrência entre entidades. Se você tivesse 3 sindicatos de uma mesma categoria, você ia ter uma briga muito boa. Cada sindicato ia querer representar melhor do que o outro. E aí isso ia gerar uma briga entre eles e todos eles ficariam bons. E aí o empregado poderia escolher, poxa, eu tenho 3 sindicatos para escolher, eu vou escolher aquele ali, que aquele ali está me representando melhor. Aquele ali tem mais a ver com o que eu penso sobre a vida. E aí a nossa Constituição proíbe, por causa da unicidade sindical, só pode ter um. Em que consiste a liberdade sindical defendida por convenções internacionais, como a Convenção 87 da OIT? Ela consiste no direito dos trabalhadores e empregadores de criarem e escolherem livremente suas organizações sindicais sem interferência do Estado. Seria uma liberdade plena. Seria eu estar lá trabalhando na minha empresa e, apesar de já ter lá 3, 4 sindicatos representando a minha categoria, eu estou insatisfeito, eu falo, eu vou criar o meu próprio sindicato. E ali eu posso me filiar sozinho no meu próprio sindicato, posso chamar alguns colegas e eu posso sentar com a empresa e negociar as minhas próprias regras, independentemente daquelas que foram construídas com os outros sindicatos. Isso é uma liberdade sindical plena. A Convenção 87 da OIT não é ratificada pelo Brasil. O Brasil ainda tem um traço corporativista muito forte, ele ainda tem essa dependência do sindicato pelo Estado, e aí, infelizmente, o Brasil não ratificou por esse motivo. Os sindicatos iriam perder aí essa benevolência que o Estado tem com eles de instituir, permitir contribuições, enfim. Por isso, a gente não tem uma liberdade plena.
16. O que significa dizer que o sindicato é uma entidade de representação coletiva e qual sua função principal? Olha, significa que o sindicato representa toda a categoria. Então vamos imaginar que você tem lá metalúrgico. A gente está numa região aqui que temos uma empresa metalúrgica muito grande. O sindicato representa todos os metalúrgicos, a categoria inteira. Se eles forem filiados, associados ou não, eles são representados por este sindicato. E só tem um, vamos lembrar da unicidade sindical. Só tem um e esse sindicato representa todo mundo. A função principal é proteger os interesses econômicos, sociais e profissionais da categoria. E aí a gente pode abrir um parênteses, vem sempre um caso de sindicato corrupto, sindicato pelego, sindicato que está se em conluio com a empresa para poder prejudicar os trabalhadores. Sempre vai ter esse tipo de discussão. Por quê? Porque nós não temos concorrência. O sindicato atua sem concorrência. Por isso ele faz o que bem entender, muitas vezes desagradando o trabalhador que é o representado. Quais são as vantagens e desvantagens do sistema de unicidade sindical em comparação com o sistema de pluralidade? Olha, a unicidade evita a pulverização de sindicatos. Esse ponto é positivo, porque imagina se você tem lá 15, 20, 30 sindicatos dos metalúrgicos aqui na nossa cidade, na nossa região. Pode ser que eu tenha um monte de sindicatos fracos. Nesse ponto, a unicidade é legal. Então, como que a gente propõe um modelo mais adequado? Que se tivermos vários sindicatos, um deles será o eleito para poder negociar para todos os sindicatos, para todos da categoria. Seria uma solução bastante viável, bastante interessante. Em contrapartida, esse modelo diminui a democracia interna, favorece sindicatos de continuismo, de pessoas que vão indicando seus sucessores e ficando ali. É uma associação maravilhosa. Por quê? É uma instituição maravilhosa. Você que coloca quais serão os valores dos seus vencimentos, você não tem que fazer nada para poder arrecadar. O simples fato de ter empregados ali vinculados à sua categoria vai fazer com que a contribuição caia automaticamente na sua conta. Você precisa de oposição, dificulta muito para que os empregados não paguem essas contribuições. Muitas vezes as próprias empresas elas acabam de forma antiética, ilegal e moral ajudando também esses dirigentes sindicais para poder ter alguma contrapartida na hora da negociação. Então sim, para muitos são verdadeiros paraísos. Coloco lá que o meu salário vai ser 40 mil por mês. E por que não vai ser? Se tem dinheiro em caixa para poder pagar. É algo bastante complexo e por isso é tão difícil. 18. Como a jurisprudência brasileira interpreta hoje a liberdade sindical em relação à base territorial única? O STF tem sinalizado que a unicidade sindical é compatível com a Constituição. E eu até entendo que é, eu só não acho que tudo que é legal é moral. Então o STF entende que a unicidade sindical é válida. E já se reconhecem também exceções pontuais à unicidade, especialmente diante de disputas por representatividade legítima. Muitas vezes o que está surgindo agora é um sindicato que seja mais específico. Apesar de já haver um sindicato dos metalúrgicos do estado de Minas Gerais, e aí a gente teria um único sindicato representando todos os metalúrgicos de Minas Gerais, pelo princípio da especialidade, pode surgir um sindicato em Lafayette e esse sindicato será o Sindicato dos Metalúrgicos de Conselheiro Lafayette. Ele vai conseguir ganhar a carta, por quê? Porque ele é mais específico, ele entende melhor aquela base territorial. Então são várias as discussões, não são assuntos simples. Ninguém quer perder representados, não, porque perder representados é perder dinheiro. Qual o papel das federações e confederações dentro do sistema sindical brasileiro? As federações reúnem sindicatos de uma mesma categoria em âmbito estadual ou regional, enquanto as confederações se organizam nacionalmente. Então eu tenho alguns sindicatos que se juntam e formam uma federação. Para a gente ter como exemplo, vamos imaginar que alguns sindicatos de cidades do interior se reúnem e vai ter uma federação com um escritório lá em Belo Horizonte.
Pode ser que, na hora de fazer um acordo coletivo, eu faça para a categoria inteira. Então, essa federação que está lá em Belo Horizonte pode celebrar um acordo com uma empresa, vamos imaginar a Fiat, por exemplo. Todas as empresas que são filiadas a essa federação, a esses sindicatos, todos os empregados, perdão, filiados a esses sindicatos que são filiados a essa federação serão cobertos por esse acordo. A gente simplifica. É muito comum termos convenções coletivas de federação com federação, federação da indústria com federação dos trabalhadores de uma determinada área. E aí você faz num único instrumento algo que vincula todo mundo que está aqui embaixo. É como se fosse um representante em outro nível. E as confederações são em nível nacional. A filiação sindical pode ser exigida do trabalhador? Justifique com base na Constituição. Não, ela não pode. Você tem a liberdade de se filiar ou não. Ela é facultativa. Nenhum trabalhador pode ser compelido a associar-se ou manter-se filiado a sindicato, sob pena da violação à liberdade de associação. 21. O que mudou com a reforma trabalhista de 2017 em relação à contribuição sindical ou o imposto sindical? A contribuição sindical passou a ser facultativa, exigindo autorização prévia expressa individual do trabalhador. O que era obrigatório passou a ser facultativa. Agora, antes, se descontava automaticamente um dia de trabalho, dia 1º de maio, né? Um dia de trabalho do empregado, caía lá na conta do sindicato. Era um paraíso ter um sindicato no Brasil. Agora, para que essa contribuição seja feita, o empregado tem que fazer formalmente um pedido para que seja descontado um dia de trabalho dele em prol do sindicato. Então, isso é uma mudança bem radical. De que forma a reforma fortaleceu ou enfraqueceu os sindicatos? Argumente com base prática. Uma questão que é até um pouco subjetiva, se a gente parar para pensar, mas eu vou dar aqui o meu direcionamento para vocês. Enfraqueceu financeiramente os sindicatos que dependiam dessa contribuição obrigatória. Os sindicatos no Brasil, eles não aprenderam a lutar pelas suas contribuições, eles nunca tiveram que fazer nada, eles nunca tiveram que ser relevantes ou que ser interessantes para poder buscar. Em todo lugar, se a gente tem uma empresa, a gente tem que mostrar serviço para que as pessoas nos paguem. O sindicato não precisava fazer isso, o simples fato dele existir, e agora ele precisa fazer. Agora ele precisa ser relevante para que as pessoas queiram de forma ativa participar, contribuir, engrandecer ali as suas atividades. Em contrapartida, abriu espaço... Não, perdão. A reforma alterou também aspectos financeiros e procedimentais, mas não modificou a estrutura jurídica da representação. Ficou muito parecido o sindicato ao modelo que já existia. Em um cenário de pluralidade sindical, aquele que eu tenho vários sindicatos, inclusive de uma mesma categoria, o que poderia acontecer com a representatividade das entidades? Olha, poderia haver proliferação de sindicatos mais frágeis e sem legitimidade, sindicatos criados ali apenas para poder alguma picuinha que existe entre sindicalistas ou alguns sindicatos que existissem somente para tumultuar, e isso poderia deixar o sistema realmente mais fragilizado. Mas, por outro lado, vamos imaginar em poucos sindicatos bem representativos, essa concorrência poderia ser muito salutar. O empregado poder escolher ali entre 3, 4, 5 sindicatos, os mais relevantes, os mais importantes, os que mais protegem os trabalhadores. Isso podia ser muito interessante. Você acredita que o modelo atual favorece a democracia sindical? Justifique sua resposta com base nos conteúdos estudados. Então é lógico que você tem que embasar aí a sua resposta de acordo com os conteúdos que eu tenho enviado para você sobre as aulas que a gente tem feito. Em parte sim. Por quê? Porque a liberdade de filiação e a contribuição facultativa incentivam um maior controle da base sobre os sindicatos. No entanto, essa questão da unicidade sindical limita demais a concorrência e a livre escolha do empregado, o que pode comprometer a democracia sindical. Pessoal, repassamos aqui todas as questões, dei só um direcionamento para vocês, um lembrete também para que vocês possam fazer uma boa prova.
Lembrando que a nossa prova tem questões abertas, tem questões fechadas, prestem bastante atenção na hora de preencher lá as suas respostas. Conto com a presença, a participação de todos vocês nas nossas próximas aulas e também, se tiver dúvida ou algo do tipo, podem ficar à vontade, podem me mandar dentro da minha agenda, dentro do que eu consigo, eu vou sim estar respondendo todo mundo. Lógico que dentro do meu tempo, mas eu vou procurar ajudar todos vocês para que saiamos desse semestre muito mais fortes, né, com a matéria na cabeça e que vocês consigam aí lograr êxito naquilo que vocês estão buscando, junto à disciplina, tá bom? Então vou ficando por aqui, até a nossa próxima aula e muito boa sorte na prova.